Ele achou que passar por cima do meu jardim era fácil, que eu estava velha demais para brigar. Sou a Zezé, 72 anos, moro na freguesia do Ó, desde que isso aqui era mato. Mas meu filho não contava com o segredo daquela terra. O dia começou como qualquer outro, com aquele silêncio manso que só quem acorda antes do sol consegue escutar. Passei meu café no coador de pano, sentindo o cheiro forte invadir a cozinha de azulejos antigos, e enchi minha xícara âmbar da Duralex, aquela que sobreviveu a 3 mudanças e a mão pesada do tempo. Vesti meu casaco de lã surrado, calcei meu chinelo de dedo gasto no calcanhar e fui para o quintal. Para muita gente, um pedaço de terra no meio de São Paulo é só um lote esperando para virar dinheiro. Para mim, meu jardim era o meu livro de memórias. Fui merendeira de escola pública por 35 anos. Minhas mãos, cheias de calos e com as juntas grossas pelo reumatismo, cortaram cebola e mexeram panelões de sopa para alimentar milhares de crianças que nem sabiam o meu sobrenome. Quando me aposentei, com a coluna já pedindo arrego, foi na terra do meu quintal que encontrei a paz. Lá estava a jabuticabeira que plantei no dia em que meu marido, o Valdir, conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada. Ali no canto, a moita de espada de São Jorge e o vaso de Comigo Ninguém Pode, para espantar o mal-olhado de vizinho invejoso. Mais ao fundo, o canteiro de ervas, boldo para o estômago, erva cidreira para a insônia, hortelã para o suco de abacaxi no verão. 40 anos de dedicação. 40 anos molhando, podando, conversando com as folhas enquanto a cidade lá fora virava um mar de concreto cinza e fumaça. Meu bairro mudou muito. As casas antigas de varanda foram todas derrubadas, dando lugar a sobradinhos espremidos, garagens fechadas com portão de alumínio e puxadinhos feitos às pressas. O meu terreno era o último pulmão daquela rua. Os passarinhos vinham de longe para cantar nos meus galhos. Eu estava de cócoras, tirando umas ervas daninhas perto da roseira branca, quando o chão tremeu. Não foi um tremor de leve. Foi um solavanco pesado, acompanhado de um ronco de motor a diesel que fez os vidros da minha janela da sala vibrarem na esquadria de madeira. O barulho era tão alto que os bem-te-vis voaram em desespero, abandonando os ninhos. Apoiei a mão nos joelhos doloridos e me levantei devagar, ajeitando os óculos no rosto. O portão de ferro da frente, que ficava sempre encostado, foi empurrado com violência. E lá estava ele, meu filho caçula, o Roberto. Roberto sempre foi um menino apressado. Cresceu querendo ter o que a gente não podia dar. Enquanto o Valdir suava a camisa na fábrica e eu descascava batata na escola, o Roberto olhava para a vitrine das lojas com raiva da nossa vida simples. Hoje, ele usa camisa de marca com um cavalinho bordado no peito, anda com um relógio dourado que brilha mais que o sol do meio-dia e dirige uma caminhonete que ocupa meia rua, comprada em 64 parcelas. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, entrando sem pedir licença no meu quintal, vinha um monstro amarelo de ferro, uma retroescavadeira. O cheiro de fumaça preta tomou conta do ar, matando na hora o perfume das minhas damas da noite. O operador da máquina, um homem de macacão sujo de graxa, desligou o motor, mas o silêncio que se seguiu foi pior que o barulho. Foi um silêncio carregado de chumbo. Eu fiquei parada, com a pazinha de jardim na mão, suja de terra úmida, sem entender o que estava acontecendo. "Bom dia, mãe", Roberto disse, sem nem olhar nos meus olhos. Ele andava pelo quintal pisando duro, chutando uns vasos de barro que ficavam no caminho. "Já abri o portão todo para facilitar. O trator vai ter que manobrar aqui no fundo." "Trator? Que trator, Roberto? Que loucura é essa logo cedo na minha casa?" Minha voz saiu um pouco trêmula, mas não de medo, e sim de um pressentimento ruim que apertou meu peito. Ele parou, colocou as mãos na cintura e deu um suspiro daquele jeito impaciente que sempre usava quando achava que eu estava sendo ignorante. "Velha, essa terra só dá bicho. Mato, mosquito, sujeira. A senhora não tem mais idade para ficar abaixada catando folha. Vou cimentar tudo hoje. Já fechei com o mestre de obras. A gente alisa esse chão, sobe um telhado de zinco e eu alugo isso aqui como estacionamento ou galpão. O bairro tá cheio de comércio precisando de espaço. Isso aqui é dinheiro parado, mãe. Acorda pra vida." As palavras dele bateram em mim como um tapa de mão aberta.
É. Cimentar o meu jardim? Eu repeti, sentindo um nó seco na garganta. Roberto, a sua raiz de umbigo está enterrada debaixo daquela mangueira. O seu pai construiu aquele balanço no galho da jabuticabeira para você brincar quando tinha 5 anos. Isso aqui não é mato, é a minha vida. Ele deu uma risada curta, daquelas que não têm alegria nenhuma, só deboche. Pelo amor de Deus, mãe, deixa de romantismo barato. O pai já morreu faz 15 anos. Balanço velho de corda podre não paga a conta de luz. A senhora vive reclamando que a aposentadoria não rende. Eu tô resolvendo o seu problema e o meu. Preciso de um capital de giro para minha loja de peças, e esse quintal inútil vai me dar isso. Eu olhei para o operador da máquina, que estava escorado no pneu gigante do trator, fumando um cigarro. Ele desviou o olhar. Sabia que aquilo estava errado. Todo mundo sabia. Menos o homem que eu carreguei 9 meses no ventre. Você não vai colocar uma gota de cimento na minha terra, eu disse engrossando a voz. Apertei a pazinha na mão até os nós dos dedos ficarem brancos. A casa é minha. O terreno tá no meu nome. Eu tô viva, Roberto. Você me respeite. Roberto balançou a cabeça, tirou o celular do bolso e começou a digitar alguma coisa. Ele me tratava não como uma mãe, mas como um obstáculo burocrático, uma mosca chata voando em volta do prato dele. Olha aqui, mãe, ele falou sem tirar os olhos da tela do aparelho. Eu não vim pedir permissão, vim avisar. A senhora está esquecendo que quem paga o plano de saúde da senhora sou eu? Quem traz as compras pesadas do mercado no fim do mês? A senhora não tem condição de cuidar dessa casa enorme sozinha. O advogado já me disse que se eu quiser provar que a senhora não está mais batendo bem da cabeça para administrar os bens, eu provo. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Interdição. Meu próprio filho estava me ameaçando com a justiça. Ele estava me chamando de louca, de incapaz, de inútil, no meio do meu próprio quintal, na frente de estranhos. Quem avisa amigo é, diz o ditado. Mas quando a ameaça vem do próprio sangue, a dor cega a gente. Lembrei das noites em claro quando ele tinha bronquite. Lembrei das calças que eu remendei de madrugada na minha máquina Singer de pedal para ele ir arrumadinho para o colégio, para os meninos ricos não rirem dele. Lembrei das marmitas que eu deixava prontas, cheias de carne de panela, enquanto eu me contentava em comer o osso, criar cobra para o próprio pescoço. Era isso que eu tinha feito. Enquanto eu ficava ali, muda, tentando engolir o choro que rasgava a minha garganta, Roberto fez um sinal com a mão para o homem da máquina. Pode ligar essa porcaria aí, Zé. Começa pelo fundo. Derruba aquela árvore cheia de bolinhas pretas que suja o chão todo e já vai nivelando a terra. Quero isso limpo até o meio-dia. A betoneira com o cimento chega à 1 da tarde. Roberto, não! A jabuticabeira não! Eu gritei, dando um passo para a frente. O motor da retroescavadeira rugiu. A fumaça subiu de novo. A pá de metal gigante com dentes sujos de ferrugem ergueu-se no ar como a garra de um monstro faminto. O barulho era ensurdecedor. Eu corri para a frente do trator, abrindo os braços. A fumaça me fez tossir, meus olhos lacrimejaram, mas eu não saí do lugar. O operador freou bruscamente, xingando algum palavrão que eu não conseguia escutar por causa do motor. Roberto veio até mim, a passos largos, agarrou meu braço com força, uma força que me machucou de verdade, e me puxou para o lado. A senhora quer morrer, velha maluca? Ele gritou, com as veias do pescoço saltadas. Tá passando vergonha na frente dos outros. Para de fazer escândalo. Vai pra dentro de casa, vai fazer um café pra rapaziada que o trabalho aqui é de homem. Sai do meio. A humilhação de ser puxada pelo braço, de ser enxotada como um cachorro sarnento no meu próprio quintal, foi maior do que a dor do aperto. Algumas vizinhas já apareciam nos muros. A dona Neuza, do lado esquerdo, espiava por cima das trepadeiras com os olhos arregalados. O açougueiro da esquina diminuiu o passo na calçada para ver a confusão. Meu filho estava me humilhando em praça pública. Ele queria me diminuir, me fazer sentir velha, fraca, dependente e inútil. Queria que eu acreditasse que a minha voz não valia nada contra o motor a diesel daquela máquina e contra a arrogância da juventude dele. A pá da retroescavadeira desceu. Ouvi o som de madeira estalando. Virei o rosto bem a tempo de ver o tronco grosso da jabuticabeira, a árvore que o meu Valdir plantou, gemer sob o peso do ferro. As folhas verdes balançaram em desespero.
Um segundo depois, as raízes cederam com um som de rasgo na terra. A árvore tombou, esmagando o canteiro de ervas medicinais, esmagando as flores brancas, esmagando 40 anos da minha história. O cheiro da terra revirada subiu. Era um cheiro de sangue verde. Senti minhas pernas fraquejarem. As lágrimas que eu estava segurando finalmente caíram, quentes e silenciosas, molhando meu rosto enrugado. O barulho das folhas quebrando debaixo das esteiras de metal do trator parecia o som dos meus próprios ossos. Roberto me soltou, ajeitou a gola da camisa polo e deu as costas para mim, acendendo um cigarro como se tivesse acabado de resolver um problema simples no escritório. Ele nem olhou para trás para ver se eu estava bem. Para ele, o assunto estava encerrado. A velha tinha sido domada. O progresso tinha chegado. Fiquei ali, parada no sol, vendo o trator avançar para cima da moita de espada de São Jorge. Os dentes da pá rasgavam o solo, virando a terra preta que eu adubei com tanto carinho, misturando tudo num barro sem forma. O mato ia virar pó, e o pó ia virar cimento. Meu legado seria enterrado debaixo de uma placa de concreto grosso para sustentar carros velhos e o orgulho de um filho ingrato. Mas enquanto eu olhava para a terra revirada, para o buraco profundo que a máquina tinha deixado onde antes ficava a árvore do meu marido, algo dentro de mim parou de doer. A tristeza profunda, aquela que paralisa a gente, começou a secar, dando lugar a uma coisa muito diferente. Uma coisa que eu não sentia desde os tempos em que precisava brigar com o fornecedor da prefeitura que tentava entregar carne estragada para a merenda das crianças. A raiva. A pura, silenciosa e terrível raiva de uma mãe brasileira que já engoliu sapo demais na vida. Passei as costas da mão suja de terra no rosto, limpando as lágrimas. Olhei para o meu braço, onde as marcas dos dedos do Roberto já começavam a ficar vermelhas. Olhei para a arrogância dele, rindo de alguma piada que o mestre de obras contou perto do portão. Ele achou que me chamar de velha e me ameaçar de interdição me daria medo. Ele achou que o mundo ainda funcionava na base do grito. Dei as costas para a destruição do meu quintal e caminhei devagar para dentro de casa. Fechei a porta da cozinha atrás de mim, trancando a fechadura. O barulho lá fora ainda era ensurdecedor, mas dentro da minha cozinha, perto do meu filtro de barro e da minha geladeira antiga, o silêncio era meu. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água fria e olhei para o espelho. A mulher refletida ali tinha rugas, tinha cabelos brancos e usava óculos de grau grosso. Mas os olhos por trás das lentes não eram de uma velha gagá. Eram os olhos da Zezé. Voltei para a sala. Fui até a velha cômoda de peroba rosa no corredor, abri a primeira gaveta, aquela que cheirava a naftalina e sabonete Eucalol, e tirei debaixo das toalhas de renda uma caixa de sapato velha. O Roberto não sabia, mas a terra do meu jardim não guardava só raiz de árvore e lembrança de criança. Aquele quintal, aquele endereço e a história daquela casa escondiam documentos que ele nunca se deu ao trabalho de ler, porque sempre achou que a mãe era burra demais para entender de leis e papéis. Sentei na mesa da cozinha, alisei a toalha de plástico florada e abri a caixa de sapato. O barulho do trator lá fora não me assustava mais. Cada batida daquela máquina na terra era a contagem regressiva para a surpresa que eu ia preparar para ele. Ele queria cimentar o meu jardim, mas ele não fazia ideia do monstro que tinha acabado de desenterrar. O barulho do motor a diesel tremia as xícaras de porcelana dentro do meu armário de fórmica. Cada vez que a pá da retroescavadeira batia no chão lá fora, um pouco do pó de gesso do teto da cozinha caía sobre a mesa, como uma neve fina e triste. Sentei na cadeira de palhinha, alisei a toalha de plástico com estampa de margaridas e encarei a caixa de sapato desgastada na minha frente. O cheiro de sabonete Eucalol e papel velho subiu, misturando-se com o fedor de fumaça que entrava pela fresta da janela. Lá fora, o Roberto achava que tinha vencido. Ele achava que a mãe dele era apenas uma velha de 72 anos, com reumatismo nos joelhos e a cabeça fraca, boa apenas para fazer café e assinar cheque de aposentadoria. Ele cresceu me vendo abaixada no quintal, varrendo folha, lavando calcinha no tanque de cimento e confundiu a minha simplicidade com burrice.
É um erro muito comum que os jovens de hoje cometem. Eles acham que porque a gente não sabe mexer nesses telefones que não tem botão, a gente não sabe como o mundo funciona. Puxei a tampa da caixa de papelão. Dentro dela não havia joias, nem dinheiro vivo, nem cadernetas de poupança gordas. Havia a história da minha vida e do meu falecido Valdir, escrita em papel pardo, carimbos desbotados e letras datilografadas. Enquanto meus dedos grossos e cheios de calos passeavam pelos envelopes amarelados, minha mente viajou para longe do barulho daquela máquina, destruindo o meu jardim. Viajou para o ano de 1994. Naquela época, eu era a chefe da cozinha da Escola Estadual Dr. Octávio Mendes, aqui mesmo na freguesia do Ó. Eram 500 bocas famintas todo santo dia. Crianças que muitas vezes iam para o colégio só porque a minha sopa de feijão com macarrão era a única refeição quente que teriam na vida. Eu comandava aquelas panelas de pressão industriais de 20 litros como quem comanda um batalhão. O calor do fogão derretia a maquiagem, o cheiro de alho entranhava no cabelo, mas a minha cozinha era um templo. Ninguém entrava lá para fazer bagunça. Um dia, a prefeitura trocou a empresa que entregava a carne da merenda. O dono da empresa era um homem engravatado, arrogante, com um relógio dourado no pulso e uma fala mansa. Muito parecido com o Roberto de hoje. O sujeito mandou descarregar caixas e caixas de carne moída. Quando eu abri a primeira, o cheiro azedo bateu no meu rosto. A carne estava escura, passada, misturada com sebo e osso moído para render peso. Era lavagem, não era comida de gente. O homem cruzou os braços, encostou no balcão de azulejo branco da minha cozinha e disse, com um sorriso cínico no rosto: Dona Zezé, a senhora frita bem isso aí, joga um molho de tomate por cima que a molecada come e nem sente o gosto. É ordem lá de cima, não vai querer arrumar confusão e perder o emprego faltando 10 anos para se aposentar, né? Ele achou que eu ia abaixar a cabeça. Ele achou que uma merendeira com o avental sujo de molho ia ter medo da gravata dele. Eu não gritei. Eu não fiz escândalo. Eu mandei as outras cozinheiras pararem tudo, tranquei a porta da despensa, fui até a diretoria e liguei direto para a vigilância sanitária e para o jornal do bairro. O homem tentou me intimidar, tentou puxar meu braço, igualzinho o Roberto fez hoje no quintal. Mas eu plantei os pés no chão e disse: na minha panela, lixo não entra. O sujeito saiu da escola algemado na mesma tarde, e a empresa dele perdeu o contrato. Foi dessa mulher que o Roberto esqueceu. Ele esqueceu que as mãos que costuraram a fantasia de carnaval dele também eram as mãos que levantavam panelões de ferro fervendo. Ele achou que a velhice tinha apagado a Zezé da escola pública. Tirei de dentro da caixa a certidão de casamento com o Valdir. Depois, a carteira de trabalho dele, com a capa azul esgarçada. E então, lá no fundo, debaixo de um terço de madeira de São Bento, encontrei o que procurava. Um envelope pardo, grosso, com o brasão da Prefeitura de São Paulo impresso no canto esquerdo, datado de 1988. O barulho lá fora aumentou. Ouvi o estalo seco de mais uma árvore caindo. Dessa vez, foi a mangueira. Senti uma pontada no peito, mas engoli a seco. Chorar agora não ia colar os galhos de volta. Abri o envelope com cuidado para não rasgar o papel ressecado pelo tempo. Puxei a escritura da casa, a planta topográfica do terreno e um documento anexo, cheio de assinaturas reconhecidas em cartório e selos de fiscalização. O meu bairro não foi sempre esse amontoado de concreto. Antigamente, a freguesia do Ó era cheia de chácaras, córregos e nascentes de água límpida que desciam para o rio Tietê. Quando eu e o Valdir compramos esse lote, era só um barranco cheio de mato. Construímos a casa na frente, tijolo por tijolo, final de semana por final de semana. Mas o quintal, aquele pedaço enorme de terra nos fundos que o Roberto estava destruindo agora, escondia um segredo geográfico. Bem debaixo de onde ficava a minha jabuticabeira e o meu canteiro de ervas medicinais, passa a tubulação mestre de uma antiga galeria pluvial da cidade, cruzando com um veio de nascente subterrânea. Na época em que fomos regularizar a planta da casa na prefeitura, um engenheiro engravatado veio até aqui com um monte de aparelhos. Ele mediu, riscou, anotou e depois chamou o Valdir para uma conversa séria.
Ele explicou que o nosso quintal era classificado no plano diretor como uma área de servidão e preservação non aedificandi. Palavrão chique de advogado para dizer uma coisa muito simples. A gente era dono da terra, mas não podia construir nada pesado em cima dela. Nada de concreto grosso, nada de fundação profunda, nada de galpão. O solo precisava respirar, precisava absorver a água da chuva para alimentar a galeria e não sobrecarregar a nascente lá embaixo. O Valdir assinou um termo de compromisso ambiental com a cidade. O acordo era claro. A prefeitura deixava o terreno no nosso nome, sem desapropriar a metade do lote, desde que a gente mantivesse a área permeável. Foi por isso que o Valdir plantou o pomar. Foi por isso que eu fiz o jardim. Aquela terra não era só o meu refúgio, era um pacto legal com o município. O documento nas minhas mãos dizia, com todas as letras em negrito, que qualquer alteração na permeabilidade do solo, desmatamento ou pavimentação sem autorização prévia e estudo de impacto ambiental resultaria em embargo imediato da obra, apreensão do maquinário, multa diária gravíssima e processo por crime ambiental contra o responsável pela execução. E tinha mais um detalhe. Um detalhe que o advogado de porta de cadeia do Roberto não se deu ao trabalho de investigar quando sugeriu a interdição. Quando o Valdir faleceu, nós fizemos o inventário da parte que cabia ao Roberto. Só que eu não sou boba. Com a ajuda de um defensor público amigo meu, eu coloquei uma cláusula de usufruto vitalício restrito. A casa é minha até o dia em que eu fechar os olhos no caixão. O Roberto não tem poder de pregar um prego na parede sem a minha assinatura no papel. Se ele invade a casa e faz uma obra à força, ele não é um filho cuidando do patrimônio. Perante a lei, ele é um invasor destruindo propriedade alheia e cometendo crime contra o patrimônio protegido. Passei o dedo pelas assinaturas no papel velho. Um sorriso pequeno, frio e sem alegria nenhuma, desenhou-se no canto da minha boca. O Roberto queria capital de giro para a loja de peças dele. Ele alugou uma máquina pesada, contratou um operador e encomendou um caminhão betoneira cheio de cimento para 1 da tarde. Ele estava agindo na surdina, achando que ia passar o rolo compressor por cima de mim num sábado de manhã e que na segunda-feira o galpão já estaria pronto, rendendo aluguel. Ele não fazia ideia da cova financeira e criminal que estava cavando para si mesmo a cada pasada de terra que aquela retroescavadeira tirava do meu quintal. Me levantei da mesa, deixando os documentos espalhados sobre a toalha de plástico. Fui até o filtro de barro no canto da cozinha. Peguei um copo de requeijão de vidro, abri a torneirinha e deixei a água fresca encher até a borda. Bebi devagar, sentindo a água descer e lavar o resto do medo que ainda morava na minha garganta. O medo é uma coisa engraçada. Quando a gente é mãe, a gente passa a vida inteira com medo. Medo do filho ficar doente, medo do filho ir mal na escola, medo do filho se envolver com gente ruim, medo do filho não ter o que comer. A gente passa tanto tempo protegendo a cria que esquece de se proteger da cria. Mas a água fria do filtro me acordou. O Roberto não era mais um menino com bronquite precisando de colo. Era um homem feito de 38 anos, ganancioso e cruel, que precisava de um choque de realidade. E o choque, eu decidi ali mesmo, não ia ser pequeno. Quem pariu Mateus, que o balance. Fui até a gaveta dos talheres e tirei de lá de trás, escondida atrás dos panos de prato limpos, a minha caderneta preta de telefone. Aquela caderneta com índice de letras na lateral que eu tenho desde 1998. As pessoas acham que rede social é que dá poder. Poder de verdade é ter alimentado uma geração inteira de um bairro. Comecei a folhear as páginas amareladas, pulando os nomes das vizinhas e dos médicos do postinho de saúde. Fui até a letra J. Meu dedo parou em cima de um nome escrito a caneta azul com uma caligrafia caprichada. Jorginho, fiscal, subprefeitura. O Jorginho. Eu lembro do Jorge quando ele tinha 12 anos. Era um menino buchudo, filho de uma mãe solteira que trabalhava como diarista e sumia por dias. O Jorge ia para a escola estadual Dr. Octávio Mendes com o sapato furado e a barriga roncando tão alto que dava para ouvir do corredor.
Na hora do recreio, enquanto os outros meninos brincavam de bola, ele ficava rondando a porta da minha cozinha, olhando para as panelas com uns olhos fundos e tristes. A regra da diretoria era clara: uma concha de comida por aluno. Não podia repetir. Mas eu sou mãe antes de ser funcionária pública. Quando a inspetora virava as costas, eu puxava o Jorge para trás do balcão, enchia um prato fundo de alumínio com o triplo de arroz, feijão, carne e batata, e dizia: "Come rápido, moleque, e raspa o prato para não sobrar prova do crime." Eu alimentei o Jorge escondido durante 4 anos. Hoje, o menino buchudo é o Dr. Jorge, o chefe da fiscalização de obras, posturas e meio ambiente da nossa subprefeitura. Um homem sério, respeitado e que tem a caneta mais pesada da região. Um embargo assinado por ele não cai nem com reza brava. Fui até o aparelho de telefone sem fio que ficava na mesinha da sala. O barulho do trator estava tão alto agora que as janelas batiam sem parar. O Roberto estava gritando ordens lá no fundo, mandando o operador arrancar as raízes mais profundas para nivelar o terreno. Ele estava com pressa. A pressa dos ignorantes. Digitei o número do celular do Jorge. Chamou 1, 2, 3 vezes. Era sábado de manhã. Ele devia estar descansando. Pensei em desligar, mas na 4ª chamada, a voz grossa do outro lado atendeu. "Alô?" A voz soou cansada. "Jorge? Bom dia, meu filho. Aqui é a dona Zezé, da escola Octávio Mendes." Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha. Depois, o tom de voz dele mudou completamente, perdendo a formalidade de funcionário público e ganhando um calor de saudade. "Tia Zezé? Minha Nossa Senhora, que alegria ouvir a voz da senhora. Tudo bem? Como é que tá essa saúde? Eu sempre lembro do seu tempero, tia." Nunca mais comi um feijão igual ao seu. Eu sorri, mas meus olhos estavam fixos na janela, vendo o tronco da minha roseira branca ser esmagado pela esteira de metal do trator. "A saúde tá firme, Jorginho. O feijão a gente ainda tenta fazer bom, apesar do preço que tá no mercado", respondi, tentando manter a voz controlada. "Mas eu não liguei para falar de saudade, meu filho. Eu liguei porque eu tô precisando da sua ajuda. De uma ajuda daquelas pesadas." O tom de brincadeira sumiu da voz dele na mesma hora. "O que aconteceu, tia Zezé? Alguém machucou a senhora? Mexeram com a senhora no bairro? Pode falar que eu mando uma viatura da GCM aí agora mesmo." "Ninguém me bateu, Jorge, mas estão destruindo a minha casa." Eu expliquei tudo. Falei com a clareza de quem não tem mais nada a perder. Contei que o meu filho caçula, o Roberto, tinha invadido o meu quintal com uma retroescavadeira. Contei que ele estava arrancando todas as árvores e que o caminhão de cimento ia chegar à 1 da tarde para concretar tudo e fazer um galpão clandestino. "Tia Zezé", o Jorge suspirou, o tom de voz pesado de preocupação. "A senhora sabe que envolver a fiscalização num problema de família é complicado. Se eu for aí e pegar uma obra irregular dessas com máquina pesada, a multa não é brincadeira. Passa fácil dos R$ 50.000 e tem o embargo da obra. O seu filho pode até sair algemado se desacatar a equipe. Tem certeza que a senhora quer que eu vá? Às vezes é melhor tentar conversar, passar a mão na cabeça, acalmar os ânimos." "Jorge", eu interrompi, minha voz cortando o ar frio da sala como uma faca de açougueiro. A época de passar a mão na cabeça do Roberto acabou. Ele me ameaçou de interdição. Ele me chamou de velha inútil. Ele está destruindo 40 anos da minha vida porque acha que o dinheiro dele compra o meu silêncio. Dei uma pausa, ouvindo mais um baque violento vindo do quintal. "O meu terreno, Jorge, fica em cima daquela galeria pluvial antiga e tem a proteção da nascente. Você sabe do que eu estou falando. O Valdir assinou o termo de proteção ambiental nos anos 80. A planta está aqui na minha mesa. Se ele jogar cimento ali, a rua inteira alaga na próxima chuva de verão. É crime ambiental inafiançável. Eu não quero que você venha aqui como o menino que comeu da minha panela. Eu quero que você venha aqui como a lei." O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Quando o Jorge voltou a falar, a voz dele era de puro aço. "Entendido, dona Zezé. Eu conheço o mapeamento da sua rua. A área dos fundos é zona de preservação rigorosa. Destruir cobertura vegetal e impermeabilizar aquele solo sem laudo é crime federal, além das infrações municipais e da ausência de alvará.
Onde a coruja dorme, ele foi enfiar a mão. Ele encomendou os caminhões betoneira para a 1 da tarde. Eu informei, olhando para o relógio cuco na parede, que marcava 10 horas da manhã. Perfeito. Deixa ele trabalhar. Deixa ele gastar o dinheiro do aluguel da máquina e fazer a terraplenagem. Quanto maior o estrago que a gente flagrar, mais pesada é a tipificação do crime ambiental e a multa por reparação de danos. Eu vou acionar a Polícia Militar Ambiental e 2 viaturas da fiscalização da subprefeitura. 12:30 nós estamos virando a esquina da sua rua. Fica dentro de casa, tranca a porta e não discute com ele. Deixa que eu e a lei conversamos com o seu filho. Obrigada, Jorge. Deus te abençoe. A senhora que me abençoou a vida inteira, tia. Até daqui a pouco. Desliguei o telefone e coloquei o aparelho de volta na base. Caminhei devagar até a porta dos fundos da cozinha. Abri apenas uma fresta da cortina de renda. Lá fora, o cenário era de guerra. A terra preta e rica do meu jardim estava revirada, cheia de sulcos profundos deixados pelas garras de metal. As plantas estavam mortas, amassadas, misturadas com o barro. O cheiro de diesel era sufocante. Roberto estava no meio da sujeira, com os braços cruzados, rindo e conversando com o mestre de obras. Ele gesticulava, apontando para onde ia subir o muro, onde ia colocar o portão de ferro, onde ia contar o dinheiro que achava que ia ganhar. Ele sorria o sorriso dos tolos que acham que o mundo pertence a quem grita mais alto. Eu não chorei mais. A tristeza tinha secado por completo, evaporada no fogo da minha indignação. Voltei para a mesa, recolhi com todo o cuidado a escritura, a planta e o termo ambiental. Coloquei tudo dentro de uma pasta de plástico transparente. Sentei de novo na cadeira, enchi mais uma xícara de café, que já estava esfriando, e comecei a esperar. Ele queria concretar o meu legado, mas não sabia que o cimento que ele encomendou serviria apenas para construir a própria prisão. O relógio de parede da minha cozinha, aquele com formato de coruja que o Valdir comprou numa feira de artesanato no Embu das Artes, marcava 10:15 da manhã. O tic-tac ritmado do pêndulo tentava, sem sucesso, competir com o ronco do motor a diesel lá fora. Sentei na minha cadeira de palhinha, cruzei as mãos sobre o colo e fiquei escutando. A cada golpe daquela pá de ferro no chão do meu quintal, a casa inteira dava um suspiro torto. Os pratos tremiam no escorredor, a água balançava dentro do filtro de barro e o pó invisível do telhado caía devagarinho, feito uma garoa seca. Para qualquer pessoa que olhasse pela janela, eu era apenas a Dona Zezé, uma velha derrotada, sentada no escuro da cozinha, engolindo o choro e aceitando que o tempo passou e que quem manda agora é a juventude. Mas a verdade é que, por dentro, eu estava mais fria que o mármore da pia. Liguei meu rádio de pilha pequeno, aquele prateado que já perdeu a tampa do compartimento de bateria e fica preso com fita isolante. Sintonizei numa estação AM qualquer, só para ouvir a voz de um locutor falando sobre o trânsito na Marginal. Eu precisava de um barulho normal para ancorar a minha cabeça enquanto o Roberto destruía o meu Éden particular. Achar que o idoso é bobo é o maior erro de quem ainda tem os dentes de leite da vida. A gente não fica quieta porque perdeu a força. A gente fica quieta porque aprendeu a economizar energia para a hora do bote. E o meu filho caçula, com toda a arrogância dos seus 38 anos e o seu relógio dourado, estava cego pela própria ganância. A porta da cozinha foi empurrada com força. A maçaneta bateu no azulejo da parede, me fazendo dar um sobressalto na cadeira. Era o Roberto. Ele entrou suando, com o rosto vermelho pelo sol e pela poeira. A bota de couro dele, cara e cheia de fivelas, trouxe nacos de terra preta molhada para dentro da minha casa. A terra do meu jardim. A terra onde, até meia hora atrás, repousavam as raízes da minha jabuticabeira. Ele pisou firme no meu chão encerado, deixando marcas no linóleo que eu esfregava de joelhos toda sexta-feira. "Tem água gelada aí, mãe? O calor lá fora tá de matar", ele disse, abrindo a porta da minha geladeira sem pedir licença. Pegou a garrafa de plástico, tirou a tampa e bebeu no gargalo, derramando água pelo queixo e molhando a camisa de marca. Eu não me levantei. Continuei sentada, olhando para a poeira que ele trouxe para dentro da minha paz. "Tem água no filtro, Roberto."
Água de geladeira faz mal para a garganta. Eu falei, com a voz mansa, neutra, como se o dia estivesse perfeitamente normal. Ele parou, limpou a boca com as costas da mão e me olhou. Os olhos dele vasculharam o meu rosto, procurando o escândalo, o choro, a resistência. Ele estava pronto para brigar de novo. Estava pronto para me chamar de louca e repetir a ameaça de interdição. Mas quando ele não encontrou nada além de uma velha quieta e submissa, os ombros dele relaxaram. O peito dele estufou de orgulho. Ele achou que tinha me domado. Tá vendo, velha? Ele deu uma risada curta, encostando no balcão da pia. Não doeu nada. A senhora fez aquele teatro todo no quintal, quase se jogou na frente do trator pra quê? O Zé já arrancou as raízes grandes. Agora ele tá só passando a lâmina para deixar a terra reta igual uma mesa de sinuca. A senhora vai ver. Vai ficar limpinho. Acabou o problema de folha entupindo a calha. Acabou o mosquito. Progresso, mãe. É assim que o mundo anda. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de suor misturado com o perfume caro que ele usava. O caminhão de cimento vem mesmo? Perguntei, abaixando a cabeça para fingir derrota, ajeitando a barra do meu casaco de lã. Vem, claro que vem. Falei com o despachante da obra agora há pouco no celular. 1h da tarde, em ponto, 2 caminhões betoneira vão encostar aí na frente. Já paguei tudo à vista. 30 mil reais de cimento e mão de obra, fora o aluguel do trator. Um investimento pesado, mas que vai se pagar em 6 meses quando eu alugar isso aqui como depósito. A senhora não precisa se preocupar com nada. A partir de hoje, o homem da casa sou eu. Ele falou aquilo com a certeza de um rei no trono. O homem da casa. Mal sabia ele que o único homem que aquela casa respeitava estava enterrado no cemitério da Consolação, e que a mulher que ficou para trás não precisava de ninguém para assinar os papéis da própria vida. Tá bom, Roberto, você que sabe das coisas, eu disse, levantando os olhos devagar, entregando a ele a exata expressão de cansaço que ele queria ver. Só pede pro moço da máquina tomar cuidado com o muro da dona Neuza. Aquele tijolo é velho. Roberto sorriu largo, um sorriso de quem acabou de ganhar na loteria. Deixa comigo, mãe. O Zé é profissional. Vou voltar lá para a rua. Vou pedir umas marmitas para os peões comerem antes do cimento chegar. A senhora quer uma? Tem frango assado com farofa na padaria. Não precisa, meu filho. O estômago da mãe não tá muito bom hoje. Vou fazer um chá de erva doce de saquinho mesmo, já que não tem mais da fresca. A indireta passou despercebida por ele. A culpa é um sentimento que não mora no peito dos egoístas. Ele apenas balançou a cabeça, deu as costas e saiu, batendo a porta de novo. Assim que os passos dele sumiram no quintal, eu me levantei. Fui até o armário da área de serviço. Peguei um pano de chão úmido e passei sobre as marcas de terra que a bota dele tinha deixado. Eu não ia receber o Jorginho e a polícia com a minha casa suja. A dignidade de uma mulher começa pelo chão que ela pisa. Lavei as mãos na pia, enxuguei no pano de prato e fui para o meu quarto. O quarto era pequeno, cheirava a lavanda e cera de assoalho. Em cima da cama de casal, onde o Valdir dormiu ao meu lado por 40 anos, estava a minha colcha de retalhos. Fui até o guarda-roupa de embuia. Abri as portas que rangeram de leve. A Zezé, que chora de avental no quintal, tinha morrido debaixo das esteiras daquele trator. Agora, quem ia assumir o controle era a senhora dona da propriedade. Tirei o meu casaco de lã surrado e a saia velha de algodão. Vesti o meu vestido azul marinho com bolinhas brancas, o tecido bom, encorpado, com cinto de fivela na cintura. É a roupa que eu uso para ir à missa de domingo e para ir ao banco renovar a prova de vida do INSS. Roupa de mulher séria. Sentei na beirada da cama, tirei os chinelos de dedo gastos que expunham meus calcanhares rachados e calcei as minhas meias de compressão. Depois, coloquei meus sapatos de couro preto, de bico redondo, recém-engraxados. Fui até a penteadeira. Peguei a escova de cerdas duras e desembaracei meus cabelos brancos. Prendi tudo num coque firme na nuca, usando grampos invisíveis até não sobrar um fio fora do lugar. Passei um batom cor-de-boca, bem discreto, só para tirar a palidez do rosto, e coloquei meus brincos de pérola falsa. Por último, tirei da gavetinha de veludo a minha corrente de ouro com o crucifixo e pendurei no pescoço. Olhei para o espelho.
A mulher ali não era alvo de interdição de advogado porta de cadeia. A mulher ali era uma fortaleza. Voltei para a sala. Fui até a janela da frente que dava para a rua. Afastei a cortina de renda devagarinho, ficando escondida na sombra da parede. A rua estava agitada. O barulho do trator tinha atraído alguns curiosos. Os vizinhos mais antigos passavam, olhavam para o portão aberto da minha casa e balançavam a cabeça, cochichando entre si. Eles conheciam o meu jardim. Eles sabiam que eu não autorizaria aquilo de livre e espontânea vontade. Vi a dona Neuza, minha vizinha de muro, parada na calçada dela, com as mãos no rosto. Ela parecia aflita. Quando me viu espiando pela janela, ela se aproximou do muro baixinho da frente e chamou com a voz esganiçada. Zezé! Ô Zezé! Minha Nossa Senhora! O que o Roberto tá fazendo aí, mulher? Ele tá desmatando o terreno todo. Eu escutei a jabuticabeira caindo, me deu um aperto no coração. Você quer que eu chame a polícia, Zezé? Quer que eu ligue pro meu genro vir aqui conversar com ele? Eu abri a janela apenas o suficiente para que ela pudesse me ouvir. Mantive a voz calma, serena, sem demonstrar um pingo do furacão que rodava no meu peito. Bom dia, Neuza. Não precisa chamar ninguém, não. Deixa o Roberto trabalhar. Ele disse que sabe o que tá fazendo. Dona Neuza arregalou os olhos por trás dos óculos de tartaruga. Ela sabia que eu não era de entregar os pontos daquele jeito. Mas Zezé, e as suas plantas? E a nascente lá no fundo? O Valdir não tinha um documento da prefeitura sobre aquela terra? Se o fiscal pega, a multa é de arrancar o couro. Eu dei um sorriso pequeno, um sorriso que não chegou aos olhos. Pois é, Neuza. Tem gente que só aprende o valor das coisas quando a conta chega. Fica tranquila, entra para sua casa, faz um chazinho e não se preocupa. Hoje o dia vai ser comprido. Vai para dentro, vai. Ela me olhou, confusa, mas a minha postura firme não deu margem para discussão. Dona Neuza assentiu devagar e entrou, fechando o portãozinho de ferro dela. Fechei a janela e caminhei de volta para a cozinha. A pasta de plástico transparente continuava em cima da mesa, ao lado do copo de requeijão vazio. Dentro dela, a escritura, o mapa topográfico, o termo de preservação ambiental assinado nos anos 80 e a cláusula de usufruto vitalício. Cada papel ali era um prego no caixão da arrogância do meu filho. Peguei a pasta, passei a mão sobre o plástico liso e a segurei firme debaixo do braço. 11h40 da manhã. O barulho do motor da retroescavadeira começou a diminuir, até que, com um último suspiro pesado de fumaça preta, a máquina foi desligada. O silêncio que caiu sobre a casa foi ensurdecedor. Meus ouvidos até zumbiram. Fui até a porta dos fundos e espiei pela fresta. O estrago estava feito. Onde antes havia um paraíso verde, cheio de sombras frescas, passarinhos cantando e cheiro de erva cidreira, agora havia apenas um deserto de terra nua, marrom e machucada. O trator tinha empurrado todos os troncos, galhos e folhas para um canto, formando uma montanha de lixo verde que parecia um cemitério das minhas lembranças. O chão estava completamente nivelado, compactado pelas esteiras de metal da máquina. As raízes profundas, aquelas que seguravam a água da chuva e protegiam a velha galeria pluvial, tinham sido arrancadas sem piedade. O operador da máquina, o tal do Zé, desceu da cabine com um pano sujo nas mãos, limpando o suor do pescoço. Ele caminhou até a sombra do único pedaço de muro que restava intocado e sentou-se num caixote de madeira. Roberto estava lá no meio do terreno baldio. Ele andava de um lado para o outro, com o celular grudado na orelha, gesticulando animado. Isso, doutor, já tá tudo plano. Uma maravilha. A voz dele ecoava pelo quintal vazio, chegando nítida aos meus ouvidos. A máquina já fez o serviço sujo. Pode mandar anunciar o ponto comercial. Com o cimento curando hoje, semana que vem, eu já subo a estrutura metálica do telhado. Capital de giro garantido, meu amigo. A velha? A velha tá lá dentro, quietinha. Chorou um pouco de manhã, mas já aceitou. Velho é igual criança. Você dá um grito, eles recolhem. Apertei a pasta de plástico contra o meu corpo. As palavras dele não doíam mais. Elas apenas confirmavam que a minha decisão era a única correta.
Criar cobra para o próprio pescoço é um perigo, mas deixar a cobra morder e não fazer nada é burrice. E burra, a Zezé da merenda nunca foi. 12:10. Um motoboy parou no portão da frente e buzinou. Roberto correu para atender. Eram as marmitas. Ele pegou as sacolas de plástico, pagou o rapaz com uma nota de R$ 100 e voltou para o quintal. Ele entregou uma quentinha de isopor para o operador da máquina e para o mestre de obras que tinha acabado de chegar com uma prancheta na mão. Os três sentaram ali mesmo, sobre os escombros do meu jardim, rindo, comendo de boca cheia, brindando com latas de refrigerante. Eles estavam comemorando a vitória. Eles achavam que tinham roubado a minha terra e a minha dignidade sem enfrentar resistência. O Roberto olhava para o chão de terra batida como quem olha para um cofre aberto. Ele calculava o metro quadrado do galpão, calculava o aluguel, calculava o tamanho da placa que ia colocar na fachada. Ele só não calculou o peso da caneta de um fiscal da prefeitura, que um dia comeu escondido da panela da mãe dele. Voltei para a minha cadeira na cozinha. Não liguei o rádio de novo. Eu queria ouvir. Eu precisava ouvir cada som que vinha da rua. O relógio cuco bateu 12:15. Faltavam 15 minutos. As mãos não suavam. O coração não estava acelerado. Eu sentia uma calma profunda, a mesma calma que eu sentia quando faltava 5 minutos para o sinal do recreio bater e as 500 crianças descerem correndo para o refeitório. A panela estava no fogo. O feijão estava temperado. Era só esperar a fome chegar. 12:25. Lá fora, o Roberto levantou, jogou a embalagem de isopor suja de gordura no chão de qualquer jeito e bateu palmas. "Bora, moçada! Levanta que o descanso acabou!" Ele gritou, ajeitando as calças. O despachante acabou de mandar mensagem. Os caminhões de concreto já entraram na avenida principal. Tão a 5 minutos daqui. Zé, tira o trator do meio do caminho. Deixa encostado no muro. O mestre de obras já vai demarcar as linhas para a gente despejar o cimento. Hoje a gente concretiza esse sonho. Ele riu da própria piada. Concretiza? Eu me levantei devagar. Alisei a saia do meu vestido azul marinho. Verifiquei se o meu broche estava reto. Peguei a pasta com os documentos. Caminhei até a porta da sala, aquela que dava para a pequena varanda da frente da casa. Destranquei a fechadura com um clique seco, mas não abri a porta. Fiquei ali, com a mão na maçaneta de bronze gelada. O barulho do motor da retroescavadeira voltou a roncar, manobrando lentamente para abrir espaço para os caminhões que se aproximavam. Mas, de repente, outro som cortou o ar abafado daquele sábado. Não era o som pesado de um caminhão betoneira cheio de cimento. Era um som mais agudo, rápido e elétrico. O som de sirenes curtas, daquelas que a polícia usa para abrir caminho no trânsito. O barulho vinha da esquina e estava se aproximando rápido. Pela fresta do vidro canelado da minha porta, vi o reflexo de luzes vermelhas e azuis piscando freneticamente, pintando os muros descascados da rua com as cores da lei. O ronco de motores potentes parou bruscamente bem em frente ao meu portão escancarado. Ouvi o som de portas de carros batendo com força. 1, 2, 3, 4 portas. O silêncio no meu quintal foi instantâneo. O trator foi desligado no meio da manobra. A voz do Roberto, que antes ecoava cheia de soberba, morreu na garganta. Fechei os olhos por um segundo, apertei o crucifixo de ouro contra o peito e respirei o ar limpo da minha sala. A armadilha estava armada. O bicho tinha caído e a caçadora finalmente ia sair da toca. Girei a maçaneta e abri a porta da frente. O show ia começar. Pisei na varanda e o sol do meio-dia bateu no meu rosto, esquentando a pele enrugada, mas não conseguiu derreter o gelo que tomava conta da minha espinha. A luz do dia revelava o tamanho do estrago com uma crueldade que a fresta da janela tentava esconder. Meu quintal, o meu santuário de 40 anos, parecia um campo de guerra bombardeado. O cheiro de diesel queimado brigava com o cheiro da seiva derramada das minhas plantas. Mas o que dominava a rua agora não era o ronco da retroescavadeira. Era o giroflex das viaturas. O portão de ferro da minha casa, que o Roberto escancarou para a máquina entrar, serviu de moldura para a chegada da lei. Primeiro, encostou uma caminhonete branca e verde da Polícia Militar Ambiental.
Logo atrás, 2 picapes da fiscalização da subprefeitura, com o brasão do município estampado nas portas. E como se o destino quisesse fazer uma piada com a cara do meu filho, bem na traseira do comboio oficial, ouvi o barulho de freios a ar e a buzina grave dos 2 caminhões betoneira que o Roberto havia encomendado. Os gigantes de metal, cheios de cimento fresco girando nos tambores, ficaram travados no meio da rua, bloqueados pelas viaturas. A rua inteira parou. A dona Neuza se debruçou no muro. O açougueiro largou a faca de desossar no balcão e veio para a calçada, e até os meninos que empinavam pipa na esquina desceram correndo para ver a confusão. No meio do terreno de terra batida, o Roberto parecia ter levado um choque de alta tensão. A quentinha de isopor que ele segurava caiu no chão, espalhando arroz e farofa na poeira. Ele olhou para as viaturas, depois para o mestre de obras e forçou um sorriso amarelo, daqueles que a gente dá quando sabe que fez besteira, mas acha que o dinheiro no bolso resolve. Ele ajeitou a gola da camisa polo de marca, passou a mão no cabelo suado e caminhou em direção ao portão, estufando o peito. Ele ainda achava que era o dono do mundo. "Boa tarde, autoridades." A voz do Roberto soou alta, tentando parecer amigável, mas tremia nas beiradas. "O que manda? Alguma denúncia de barulho? Peço desculpas, a gente já parou a máquina para o almoço. A obra aqui é rápida, coisa de um final de semana." As portas das viaturas se abriram quase ao mesmo tempo. 3 policiais militares desceram, fardados, com as mãos repousando perto dos coldres das armas, os rostos fechados por trás dos óculos escuros. Do carro da prefeitura desceram 2 fiscais com pranchetas. E por último, da caminhonete da frente, desceu o Dr. Jorge. Ele estava muito diferente daquele menino magricela e buchudo que rondava a porta da minha cozinha na escola pública. Hoje, o Jorge é um homem alto, de ombros largos, com os cabelos grisalhos nas têmporas e uma postura que impõe respeito antes mesmo dele abrir a boca. Ele usava um colete escuro com a palavra fiscalização, escrita em letras amarelas nas costas. O Jorge parou na calçada e olhou para dentro do meu quintal. Eu, da varanda, vi o momento exato em que a mandíbula dele travou. Ele olhou para o monte de galhos retorcidos no canto do muro. Ele conhecia aquele jardim. Ele sabia que ali, debaixo daquelas folhas, havia o suor de uma vida inteira. Os olhos dele faiscaram, mas a postura continuou fria, profissional, impecável. "Boa tarde, senhor", Jorge disse, a voz grossa cortando o ar pesado. Ele tirou um bloco de multas do bolso do colete e uma caneta. "O senhor é o responsável por essa intervenção no solo?" Roberto deu de ombros, soltando uma risada nervosa. "Sou eu sim, chefe. Roberto, sou empresário aqui da região. Mas olha, não precisa desse aparato todo não. A gente tá só dando uma limpada no quintal da minha mãe. Tirando um matagal velho, nivelando a terra para jogar um contrapiso. Coisinha simples. Não vou nem levantar parede agora. É só para fazer um estacionamento particular." Jorge deu um passo para dentro do terreno, ignorando a mão estendida que o Roberto ofereceu para um cumprimento. Os policiais entraram logo atrás, formando um semicírculo que encurralou meu filho, o mestre de obras e o operador do trator. "Coisinha simples, o senhor diz." Jorge repetiu, olhando para as marcas profundas das esteiras da retroescavadeira na terra. "Para uma coisinha simples, que envolve supressão de cobertura vegetal arbórea, movimentação de terra com maquinário pesado e impermeabilização do solo, o senhor certamente tem o alvará de execução de obra, o laudo de impacto ambiental e a autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Por favor, apresente os documentos." O sorriso do Roberto despencou. A cor vermelha do rosto dele sumiu, dando lugar a uma palidez de papel velho. Ele olhou para o mestre de obras, que já estava recuando de fininho em direção ao muro, fingindo que não era com ele. "Documento? Chefe, veja bem." Roberto começou a gaguejar, esfregando as mãos. "A casa é da minha mãe. Tá no nome da família. A gente precisa de autorização para jogar um cimento no próprio quintal? Que burocracia é essa? A gente paga um IPTU absurdo para não poder mexer no que é nosso? A ignorância da lei não isenta o infrator da pena, senhor Roberto." Jorge respondeu, seco como o vento de agosto. "O senhor contratou uma retroescavadeira.
Retroescavadeira não faz contrapiso, faz terraplenagem. E encomendou 2 caminhões de concreto usinado que estão parados ali na esquina, bloqueando a via pública sem autorização da CET. O senhor não tem alvará, não tem engenheiro responsável com a ART assinada no local, e pelo visto não tem a menor ideia de onde o senhor enfiou a sua máquina. Roberto perdeu a paciência. Aquele verniz de empresário de sucesso rachou, e o menino mimado e birrento que eu conhecia tão bem apareceu. Olha aqui, fiscal, vamos resolver isso como homens. Eu tô trabalhando, gerando emprego. Aquela velha que mora aí dentro tava deixando isso aqui virar um lixão de dengue. Eu tô fazendo um favor pro bairro. Qual é o valor da taxa? A gente acerta isso agora. Eu pago a multa que for, mas libera os meus caminhões de cimento que eu tô pagando por hora. Foi a minha deixa. Apertei a pasta de plástico transparente debaixo do braço, ergui o queixo e comecei a descer os 3 degraus da varanda. O som dos meus sapatos de couro preto batendo no piso de ardósia fez com que todos olhassem para mim. Eu estava com as costas retas, o vestido azul marinho alinhado, o cabelo branco preso num coque perfeito. Eu não era a velha de chinelo de dedo e casaco sujo de terra que o Roberto empurrou de manhã. Eu era a dona Zezé, a dona daquele pedaço de chão. Quando o Roberto me viu, os olhos dele saltaram das órbitas. Ele apontou o dedo na minha direção, o rosto contorcido de ódio e vergonha. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui fora? Eu mandei a senhora ficar na cozinha!" Ele gritou, perdendo completamente o controle na frente das autoridades, e virou-se para o Jorge. "Doutor, não liga para ela não. A minha mãe tá com a cabeça fraca. Ela tá caduca. Eu tô providenciando a interdição dela na justiça na segunda-feira. Ela não responde por si." Jorge ignorou o Roberto. Ele não olhou para o meu filho. Ele olhou apenas para mim. O fiscal durão da prefeitura, o homem que fazia construtoras tremerem de medo, tirou o boné da cabeça, segurou-o junto ao peito e abriu um sorriso que iluminou o rosto sério. "Boa tarde, tia Zezé." "A bênção", Jorge disse, com uma voz carregada de um respeito que o meu próprio sangue nunca me deu. Eu parei na frente dele, bem no meio da terra destruída, e sorri de volta. "Deus te abençoe, Jorginho. Boa tarde, doutor Jorge. Desculpe fazer você vir até aqui num sábado, meu filho." O silêncio que se instalou no quintal foi tão absoluto que dava para ouvir o tic-tac do relógio do mestre de obras. O Roberto olhava de mim para o Jorge com a boca aberta, sem conseguir processar o que estava acontecendo. O cérebro dele, acostumado a achar que dinheiro comprava tudo, estava em curto-circuito ao ver a velha inútil sendo tratada como uma rainha pelo homem que tinha o poder de destruir a vida dele. Vocês se conhecem?" Roberto gaguejou, a voz falhando. "Mãe, que palhaçada é essa? Quem é esse cara?" Eu não respondi ao Roberto. Eu não devia mais satisfações a ele. Estendi a pasta de plástico para o Jorge. "Aqui estão os documentos que eu te falei no telefone, Jorge. A escritura da casa, a certidão de óbito do Valdir, a planta topográfica original e, o mais importante, o termo de compromisso assinado na prefeitura em 1988. E, se você olhar na última folha, vai encontrar o registro do inventário." Jorge pegou a pasta com as 2 mãos, como se estivesse segurando uma relíquia sagrada. Ele abriu o zíper de plástico, tirou os papéis amarelados e começou a ler. Enquanto ele lia, os policiais militares cruzaram os braços, encarando o Roberto e os funcionários dele. O operador da máquina engoliu em seco e deu um passo para trás. "Muito bem." Jorge pigarreou, erguendo a voz para que toda a rua ouvisse. "Senhor Roberto, o buraco que o senhor cavou é muito mais fundo do que a lâmina do seu trator. Vamos por partes." Jorge puxou a primeira folha. "Primeiro, a casa e o terreno não são da família. O imóvel possui uma cláusula de usufruto vitalício restrito e irrevogável em nome da senhora Maria José da Silva, a dona Zezé. O senhor consta apenas como nu-proprietário. Perante o Código Civil brasileiro, o senhor não tem o direito de alterar, demolir, construir ou modificar um único centímetro desta propriedade sem a assinatura reconhecida em cartório da usufrutuária. A dona Zezé autorizou essa obra?" Roberto engasgou. Ele olhou para mim, esperando que o amor de mãe, aquele amor burro que perdoa tudo, me fizesse mentir para salvar a pele dele.
mas a mãe submissa tinha morrido debaixo da jabuticabeira. Eu não autorizei nada. Minha voz saiu firme, clara, ecoando nos muros dos vizinhos. Ele invadiu o meu quintal à força. Eu avisei para ele parar, e ele me empurrou. Ele entrou sem a minha permissão. Jorge assentiu, o rosto voltando a ficar duro como pedra. Ele olhou para os policiais. Senhores, temos um flagrante de invasão de domicílio, dano ao patrimônio privado e violência patrimonial contra a pessoa idosa, agravado por ameaça, já que o indivíduo ameaçou a vítima de interdição sem laudo médico na nossa frente. As pernas do Roberto tremeram. Ele deu um passo para trás, esbarrando na pá de ferro da retroescavadeira. Homem, espera aí, calma, violência. Eu sou o filho dela, eu só queria ajudar. Mãe, fala para eles. A senhora vai me deixar ser preso? Quem avisa amigo é Roberto, eu disse, cruzando as mãos na frente do corpo. Eu te avisei que a minha terra guardava segredos. Você preferiu escutar o barulho do trator. Agora, escuta o barulho da lei. Jorge puxou o segundo documento, o papel mais grosso, com o brasão antigo da prefeitura. Ah, e agora, a pior parte, senhor Roberto. O seu crime maior não foi contra o Código Civil, foi contra o meio ambiente. Jorge apontou para o buraco enorme no fundo do quintal, onde antes ficava a minha árvore frutífera e o canteiro de ervas. O senhor está pisando em cima de uma área de proteção ambiental permanente. O seu falecido pai assinou um termo de servidão. Sob esse solo, passa o veio de uma nascente natural que deságua na galeria pluvial mestre da freguesia do Ó. A cobertura vegetal que o senhor acabou de triturar com essa máquina era o que garantia a permeabilidade da terra. Se o senhor jogasse os 30 mil reais de cimento que estão naqueles caminhões ali fora, a água da chuva não teria para onde escoar. O senhor afundaria a rua inteira na próxima tempestade de verão. O mestre de obras, que ouvia tudo calado, tirou o capacete branco da cabeça e jogou no chão. Eu tô fora! O mestre de obras gritou, erguendo as mãos. Eu perguntei para ele se tinha planta da prefeitura. Ele me disse que era terreno livre. Eu não vou sujar meu CREA por causa de maluco. O senhor não vai a lugar nenhum. Um dos policiais ambientais avisou, colocando a mão no ombro do mestre de obras. Todos que estão aqui dentro vão para a delegacia prestar depoimento. Jorge começou a preencher o bloco de multas com uma velocidade assustadora. O som da caneta arranhando o papel parecia chicotada no lombo do Roberto. Obras embargadas imediatamente, Jorge anunciava em voz alta enquanto escrevia. Apreensão da retroescavadeira, que será guinchada para o pátio da prefeitura com as diárias por conta do locatário. Multa por ausência de alvará, 15 mil reais. Multa por movimentação irregular de terra, 20 mil reais. E a multa ambiental federal por destruição de área de nascente e supressão de árvores protegidas sem autorização, essa é por metro quadrado danificado, senhor Roberto. Pelos meus cálculos preliminares, passa fácil dos 150 mil reais, fora o processo criminal no Ministério Público. 150 mil reais. Mais a apreensão, mais a invasão. O Roberto desabou. As pernas dele não aguentaram o peso das consequências. Ele caiu de joelhos no meio da terra suja que ele mesmo revirou. O relógio dourado no pulso dele bateu numa pedra, arranhando o vidro. O empresário de sucesso, o homem que achava que a mãe não passava de um estorvo, estava chorando lágrimas grossas de desespero, sujando o rosto de barro e poeira. Mãe, pelo amor de Deus! Ele implorou, a voz esganiçada, estendendo as mãos tremendo na minha direção. Eu não tenho esse dinheiro. A minha loja tá no vermelho. Eu peguei empréstimo no banco para alugar essa máquina e comprar esse cimento. Se eles me multarem nisso tudo, eu perco a loja, eu perco a minha caminhonete, eu perco tudo. Retira a queixa, mãe. Eu sou o seu sangue, eu sou o seu caçula. Eu dei um passo à frente. O policial fez menção de entrar no meio para me proteger, mas eu levantei a mão, pedindo que ele parasse. Eu não tinha medo daquele homem ajoelhado. Eu nunca tive. Eu só tinha tristeza. E até a tristeza já tinha acabado. Parei a 2 palmos de distância do meu filho. Olhei de cima para baixo. Você lembra da sua fantasia de palhaço no carnaval de 85, Roberto? Eu perguntei, a voz baixa, mas afiada como navalha. Você chorou 3 dias porque queria ir no baile do clube. O seu pai não tinha dinheiro.
Eu passei 3 noites em claro, depois de cozinhar para 500 crianças, costurando retalho por retalho na minha máquina Singer de pedal. Eu furei os dedos até sangrar para você poder sorrir. Ele soluçava, esfregando o rosto sujo, sem conseguir me olhar nos olhos. Eu te dei a minha vida, Roberto. Eu te dei a minha saúde. E hoje, quando a minha coluna entortou e os meus cabelos ficaram brancos, você achou que eu tinha perdido a serventia. Você achou que podia pisar no meu jardim, arrancar a árvore do seu pai e jogar cimento em cima da minha história, porque na sua cabeça vazia, quem tem dinheiro grita mais alto. Respirei fundo, sentindo o ar puro que começava a voltar para a minha casa, mesmo no meio daquele caos. O que é do homem, o bicho não come, Roberto. Mas o que é da ganância, a lei devora. O cimento que você comprou vai secar dentro daquele tambor na rua. E o seu orgulho vai secar pagando os boletos da prefeitura. Você queria que eu fosse uma velha inútil? Pois bem, essa velha inútil acabou de falir a sua empresa. Virei as costas para ele. A humilhação estava devolvida, com juros e correção monetária. O Jorge terminou de assinar os papéis e destacou as vias amarelas das multas, entregando-as nas mãos trêmulas do meu filho. O policial ambiental pegou o Roberto pelo braço, não com violência, mas com a firmeza de quem não aceita gracinha, e o levantou do chão. O operador da máquina já estava sendo conduzido para a viatura, enquanto a central da prefeitura era acionada no rádio para mandar o guincho pesado buscar o trator. Fui até a varanda, subi os degraus devagar e parei ao lado da porta da sala. O Dr. Jorge veio até o portão, acompanhando a saída dos homens. Antes de fechar a prancheta, ele olhou para trás, diretamente para mim. Ele levou a mão à testa, numa continência silenciosa e cheia de gratidão, não para uma vítima fragilizada, mas para a mulher que um dia encheu o prato dele de comida e esperança. Eu acenei de volta, com um sorriso de canto de boca. Da minha varanda, assisti aos policiais colocarem meu filho no banco de trás da viatura para assinar o termo circunstanciado na delegacia. Assisti aos caminhões betoneira darem marcha à ré, buzinando, indo embora com a carga inútil. E assisti a retroescavadeira, o monstro amarelo que destruiu minha paz, ser lacrada com uma fita zebrada da prefeitura, morta e derrotada no meio do meu quintal. A tempestade tinha passado e a dona da casa continuava de pé. O silêncio que tomou conta da rua Freguesia do Ó naquela tarde de sábado tinha um peso diferente. Não era o silêncio manso das madrugadas, aquele que eu gostava de escutar enquanto passava o meu café no coador de pano. Era o silêncio de uma tempestade que acabou de passar, deixando para trás apenas os destroços e o cheiro de terra revirada. Da minha varanda, eu vi as luzes vermelhas e azuis das viaturas desaparecerem na esquina, levando embora o meu filho caçula no banco de trás. Os caminhões gigantes, que vieram para sepultar a minha história debaixo de 30 mil reais de cimento, também já tinham ido embora, derrotados. No meio do meu quintal, a retroescavadeira amarela repousava como um monstro abatido, envolta na fita zebrada da prefeitura. Ela ficaria ali até a segunda-feira, quando o guincho pesado viesse buscá-la, cobrando do Roberto uma diária que ele já não tinha como pagar. Eu soltei a respiração que nem sabia que estava prendendo. O ar entrou nos meus pulmões rasgando, carregado com o cheiro do óleo diesel misturado com o perfume verde da seiva das minhas plantas esmagadas. O portão de ferro da vizinha rangeu. A dona Neuza apareceu na calçada, andando devagarinho, com os olhos ainda arregalados por trás dos óculos de tartaruga. Ela parou no limite do meu portão escancarado, olhou para a máquina lacrada, olhou para o chão de terra batida e, por fim, olhou para mim. Zezé do céu, ela murmurou, cruzando os braços sobre o avental florido. Eu vivi para ver muita coisa nesse bairro. Mas o que aconteceu aqui hoje, minha Nossa Senhora? Você tá bem, minha amiga? Quer que eu faça uma garrafa de chá de camomila para acalmar os nervos? Eu desci os degraus da varanda, sentindo a firmeza dos meus sapatos de couro preto no chão de ardósia. Caminhei até o portão e encostei a mão no ferro frio. Eu tô bem, Neuza. Pela primeira vez em muitos anos, eu tô muito bem, respondi, e era a mais pura verdade. O peso que eu carregava nos ombros não era o reumatismo, era a culpa de achar que eu tinha falhado como mãe. Mas a culpa tinha ido embora na mesma viatura que levou à arrogância do Roberto. Mas e o Roberto, Zezé?
A polícia levou o menino. E essa multa que o fiscal falou? É dinheiro que não acaba mais. Dei um suspiro profundo, olhando para o céu que começava a ganhar os tons alaranjados do fim de tarde. A semeadura é livre, Neuza, mas a colheita é obrigatória. O Roberto passou a vida inteira achando que o dinheiro dele comprava o respeito do mundo. Ele precisava aprender que tem coisas que não estão à venda, e a dignidade de uma mãe é a primeira delas. Vai para casa, Neuza. Descansa. O pior já passou. Ela assentiu, me deu um abraço apertado por cima do portão baixinho e voltou para o quintal dela. Eu empurrei as duas bandas do meu portão de ferro, fechei o cadeado grosso e voltei para dentro de casa. Os meses que se seguiram àquele sábado foram difíceis. Não vou mentir. A vida não é novela que acaba no dia do casamento ou no dia da vingança. A vida continua no dia seguinte, quando a gente tem que lavar a louça e pagar a conta de luz. O processo contra o Roberto foi implacável. O Dr. Jorge não aliviou um único centavo da multa. Entre a ausência de alvará, a movimentação irregular de terra, o embargo da obra e o crime ambiental federal por desmatamento de área de nascente, a conta passou dos R$ 180 mil. Para não ser preso em regime fechado, Roberto teve que fazer um acordo com o Ministério Público. O império de plástico dele ruiu como um castelo de cartas. Ele teve que vender a caminhonete importada que ocupava meia rua e devolver o ponto comercial da loja de peças, porque o dinheiro do caixa foi todo sugado pelos honorários dos advogados e pelas multas da prefeitura. O relógio dourado que ele esfregava na minha cara foi parar no penhor da Caixa Econômica Federal. Hoje, o meu filho caçula mora num quartinho alugado nos fundos de uma oficina mecânica em Osasco, onde ele trabalha como funcionário, sujando as mãos de graxa de verdade e não de terra roubada. Ele me ligou 2 vezes. Na primeira, chorou feito criança, implorando para eu vender a casa, quebrar o usufruto e dar o dinheiro para ele recomeçar. Eu escutei o choro dele em silêncio, segurando o telefone sem fio contra o ouvido, com o coração de mãe sangrando por dentro. Mas a Zezé da merenda escolar sabia que dar comida para quem faz birra só cria um adulto fraco. Eu disse não. Falei que a casa era o meu túmulo e a minha fortaleza, e desliguei. Na segunda vez, muitos meses depois, ele ligou no dia do meu aniversário. A voz estava mansa, cansada, sem aquele tom de deboche. Ele me desejou saúde, perguntou se o reumatismo estava atacando com a mudança de tempo e pediu desculpas. Desculpas secas, curtas, mas verdadeiras. Eu perdoei. Mãe sempre perdoa, mas perdoar não significa devolver a chave de casa. Eu disse que o amava e que rezava por ele todas as noites com o meu terço de madeira de São Bento, mas que ele precisava terminar de capinar o próprio destino antes de pisar na minha calçada de novo. Enquanto o Roberto aprendia a ser homem lá longe, eu aprendia a renascer aqui no meu pedaço de chão. A pior parte foi olhar para o meu quintal vazio durante aquelas primeiras semanas. A máquina tinha levado embora a jabuticabeira do Valdir, as roseiras brancas, a moita de comigo ninguém pode. A terra estava ferida, compactada pelas esteiras de metal, dura como pedra. Quando chovia, a água empoçava num barro triste, porque as raízes que bebiam aquela água não estavam mais lá para proteger a velha nascente subterrânea. Mas a natureza, assim como a mulher idosa, tem uma teimosia silenciosa. Foi numa manhã de terça-feira, depois de uma chuva fina de São Paulo, que eu vi. Bem no canto do muro, perto de onde a pá do trator tinha raspado os tijolos, uma pontinha verde rasgava a terra marrom. Era um broto de espada de São Jorge. Um pedacinho de raiz que sobreviveu ao massacre, lutando contra o barro socado para buscar a luz do sol. Eu me ajoelhei na terra úmida, ignorando os estalos dos meus joelhos cansados. Toquei a folhinha verde com as pontas dos dedos cheios de calos. Se aquela plantinha, machucada e soterrada, tinha força para furar o chão duro e tentar de novo, quem era eu, Zezé, para deixar o meu quintal virar um cemitério? Fui para o quartinho dos fundos, abri o baú de ferramentas do Valdir e tirei de lá uma enxada velha, com o cabo liso de tanto uso. Vesti meu casaco de lã surrado, calcei meu chinelo de dedo gasto no calcanhar e fui para a luta. Eu passava 2 horas por dia no quintal. A cada golpe de enxada, eu quebrava a crosta de terra seca, afofando o solo, deixando a terra respirar de novo. Era um trabalho de formiga.
Meus braços doíam, minhas costas pediam arrego, mas a cada metro quadrado que eu revirava, eu sentia que estava tirando uma camada de cimento de cima do meu próprio peito. E eu não fiquei sozinha nessa empreitada. O bairro, que viu a minha briga, não me deixou na mão. Num sábado de manhã, o portão bateu. Quando fui atender, lá estava o Dr. Jorge, mas ele não usava o colete de fiscalização da prefeitura, nem estava com a prancheta de multas. Ele vestia uma bermuda surrada, uma camiseta desbotada de time de várzea e carregava 2 sacos de 50 litros de terra adubada nos ombros. Atrás dele, vinham mais 2 homens feitos. Eram o Marcos e o Tião, que também comeram da minha sopa escondida na Escola Estadual Dr. Octávio Mendes. Bom dia, tia Zezé. Jorge sorriu, soltando os sacos pesados no chão da varanda. A senhora achou mesmo que ia virar essa terra toda sozinha? A gente veio pagar a conta daquele feijão com carne seca que a senhora dava para nós no recreio. Onde é que a gente começa? Eu precisei apertar a gola do vestido para segurar o choro. Dessa vez, um choro bom, um choro de alívio. Aquele sábado virou uma festa. A dona Neuza trouxe uma jarra de suco de caju gelado e uma assadeira de bolo de fubá com erva doce. O açougueiro da esquina mandou 2 quilos de linguiça e a gente improvisou uma churrasqueira com os tijolos velhos que sobraram da destruição. Os meninos, que agora eram homens com famílias para sustentar e cabelos brancos nascendo, pegaram as picaretas e as enxadas. Eles descompactaram o miolo do terreno exatamente onde passava a tubulação da galeria pluvial e a nascente. Afofaram a terra, misturaram o adubo novo com a terra velha e desenharam os canteiros. No meio da tarde, o Jorge foi até a caçamba da caminhonete dele e tirou de lá um vaso grande. Dentro havia uma muda de árvore. Tinha quase 1,5 metros de altura, o caule fino, mas forte, com folhinhas verdes e brilhantes. Uma jabuticabeira híbrida, tia Zezé, ele disse, trazendo a planta até o centro do quintal. O cara do viveiro garantiu que, com o amor certo, ela dá fruto em menos de 3 anos. Não é a árvore do seu Valdir, mas é a nossa. Nós plantamos a árvore juntos. Eu, com minhas mãos grossas, ajeitei a terra em volta do tronco fino, firmando a raiz no chão. O cheiro da terra molhada subiu e parecia que a casa inteira suspirava de alegria. Em volta dela, plantamos novas mudas de boldo, hortelã, alecrim e capim-cidreira. O legado do Valdir tinha sido destruído pelo trator do nosso próprio filho. Mas o meu legado, o amor que eu plantei na panela de pressão daquela escola pública, tinha voltado para reconstruir o meu jardim. O tempo, que antes eu achava que era meu inimigo, virou meu parceiro. Hoje, eu tenho 73 anos. Meu cabelo está mais branco, os óculos estão com o grau mais forte e eu já não consigo abaixar de cócoras sem apoiar a mão na parede. Mas a minha casa está viva. A freguesia do Ó continuou mudando. O bairro está cada vez mais espremido, cheio de concreto, poluição e buzinas. As garagens de alumínio continuam engolindo os quintais antigos. Mas o meu terreno continua sendo o pulmão da rua. A jabuticabeira nova pegou. Ela cresceu rápido, espalhando galhos fortes que já fazem uma sombra fresca na janela da minha cozinha. As ervas medicinais tomaram conta dos canteiros de novo. Quando o vento bate, o cheiro de hortelã invade a minha sala, vencendo o fedor do escapamento dos ônibus que passam na avenida. A nascente subterrânea respira tranquila debaixo da minha terra fofa, sugando a água das tempestades de verão e impedindo que a rua da Dona Neuza alague. As pessoas acham que a velhice é o fim da linha. A televisão, os jornais, os mais jovens. Eles olham para uma mulher de cabeça branca, com varizes nas pernas e um carrinho de feira na mão, e enxergam apenas uma pessoa que está esperando a morte chegar. Eles acham que a gente não entende de leis, que a gente não tem voz, que a gente é um peso para a sociedade e um estorvo para o avanço da juventude. Mas a juventude é apressada e cega. Eles não sabem que a força não está no ronco de um motor a diesel ou no saldo de uma conta bancária. A força de verdade está na paciência de quem sabe a hora certa de plantar, a hora certa de podar e a hora exata de arrancar a erva daninha pela raiz, mesmo que essa erva tenha nascido do nosso próprio ventre. Eu cuidei do meu jardim por 40 anos. Meu filho tentou apagá-lo em uma manhã. Mas o que ele não entendeu
é que um jardim não é feito só de folhas e galhos que uma máquina pode quebrar. Um jardim é feito das raízes que a gente firma na terra e das sementes que a gente espalha no coração das pessoas ao nosso redor. Sentada na minha cadeira de palhinha na cozinha, eu encho a minha xícara âmbar da Duralex com um café fresquinho, coado no pano. Ouço o canto alto de um bem-te-vi que voltou a fazer ninho nos meus galhos. Eu sorrio, tomo um gole do café quente e olho para a imensidão verde do meu quintal renascido. A Zezé merendeira, a Zezé esposa, a Zezé mãe. Todas elas vivem aqui, inteiras, donas de si mesmas. Porque o concreto pode até tentar esconder a nossa história, mas a raiz de uma mulher brasileira sempre encontra um jeito de quebrar a pedra e voltar a florescer.